Boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que alegria poder novamente louvar e engrandecer o nome do Senhor. E da onde você estiver, com certeza, com toda a sua gratidão, ouse entrar na presença do Senhor com muita alegria, com muita gratidão no seu coração. Em Salmos, no capítulo 27, diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e a buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim, responde-me. A teu respeito, diz o meu coração. Busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Querido, e é a Ele que você deve colocar toda a sua vida, toda a sua confiança, todas as suas dificuldades, porque Ele tem cuidado de nós. E que alegria poder cantar isso. Aleluia, hosana, glórias a esse Cordeiro que venceu, está entre nós e para sempre reinará, porque Ele é o Rei Todo-Poderoso. Você pode glorificar ao Senhor então através dessa canção, amém? Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois
aleluia, glória a Deus. Declare a santidade do Senhor, Ele é santo, santo, santo. Único Deus, amado das nossas almas, a Ele seja a honra, a glória, a força e todo o poder. Glória a Deus, vamos louvar a esse Deus para sempre. Porque o Senhor, um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. E Ele é que tem quebrantado o nosso coração para estar diante da presença dEle. E que você faça isso neste momento. Através dessa oração em forma de canção. Olhe para a cruz do Senhor.
nela há vida, nela há paz, há perdão, há salvação, porque foi ali que Cristo derramou seu sangue precioso para morrer por você e por mim. Sofrer, participar da tua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
oração, querido, você tem a oportunidade de dedicar ao Senhor sua vida, os seus bens, aquilo que o Senhor tem prosperado em seu lar. E você, querido, que ainda precisa da mão do Senhor e passa por alguma necessidade, a falta do emprego, enfim, nós vamos orar por isso. Mas nesse momento você tem o privilégio de devolver ao Senhor aquilo que Ele tem colocado na sua casa. Então, aqui estão todos os dados bancários da nossa igreja para que você consiga ofertar. E também você pode fazer o contato com a nossa tesoureira, com os irmãos da diretoria, enfim, você tem a oportunidade de fazer esse contato e também ofertar. Fique à vontade. Então, continue adorando e orando conosco através desse cântico. Tudo, ó ti, a ti, Senhor, entregarei. Cristo, a ti entrego.
te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de te ofertar, na verdade, de devolver ao Senhor todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem prosperado em nosso lar. Gostaria que o Senhor alcançasse também aqueles que passam por alguma dificuldade, e principalmente nesse mundo que vivemos, ó Deus, nesse período tão difícil e desafiador para tantos lares, ó Deus, para tantas famílias. Gostaria que a tua graça os alcançasse, Pai, e abrisse porta onde não há porta, Senhor. Visita esses lares com a tua doce presença, com a tua graça, porque é ela que, Senhor, ela que nos basta. Obrigada, Pai. Que o Senhor consiga, Pai, consiga realmente penetrar nos corações e abençoar, ó Deus, a cada lar, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto online da nossa igreja. Estamos muito felizes de estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, buscando o Senhor, e os irmãos aí na casa de vocês, e que neste momento é um momento consagrado ao Senhor, um momento dedicado a Deus, e por ser um momento de culto e a igreja de Cristo reunida, então o lugar onde vocês estão também é um lugar santo para a glória do Senhor, tá bom? Nós estamos bem alegres por muitos motivos, né? Muitas vitórias que o Senhor nos tem dado. Eu tinha falado na semana passada da nossa construção. Eu fiquei meio na dúvida, né? Porque eu falei um dia antes dela começar e estava na dúvida se ia começar mesmo ou não. E não é que o negócio começou mesmo? Olha que bênção, né? Começou e está indo. Foi meio aquele começo ainda um pouco lento, mas agora o pessoal está pegando o ritmo e graças a Deus estamos avançando na obra, estamos indo de vento em popa. Deus seja louvado por isso. Fique firme no Senhor, ore a Deus por nós, ore a Deus por essa obra, pelos irmãos que são responsáveis por ela, da nossa igreja, e pelas pessoas que estão trabalhando, né, para que Deus nos livre de qualquer outro acidente, né, que Ele deixe isso longe de nós, né? Então, esteja orando muito por nós e também fique firme na sua contribuição e na sua participação. Nós não estamos fazendo isso para os outros, estamos fazendo isso para nós mesmos. A gente sempre ensina, né, na classe de batismo, que a Igreja Batista ela é uma igreja democrática, e o que significa que os membros da igreja que são donos do patrimônio. Então, quem é que é o dono desse patrimônio? É os irmãos e eu, né, juntos, né? Eu não tenho mais do que os irmãos. A minha cota de participação é a mesma que a dos irmãos. Então, quem contribui com a obra do Senhor e faz com que a igreja se torne bonita e confortável, está fazendo isso para si mesmo. Na verdade, é dos irmãos e é para os próprios irmãos, né, para o conforto e a qualidade de adoração ao Senhor, de ensino da palavra, que os irmãos é que vão colher esses frutos, não é verdade? Então fique firme, contribua, participe. Quando chegar o momento a gente vai falar sobre contribuições, tá bem? Fique firme no Senhor e fique fiel à sua igreja, e você vai ver muitas bênçãos e muitas vitórias de Deus acontecendo aqui no nosso templo, tá bom? O fato é que a gente está fazendo aí, tá uma bênção, tá joia? Bem, eu creio que era esse o aviso importante que eu tinha para dar aos irmãos, e quero então meditar um pouco aqui na palavra do Senhor. Nós estamos em Zacarias, e hoje eu quero falar em Zacarias capítulo 10, tá bom? A gente iniciou na semana passada um tema novo, e eu quero falar um pouquinho sobre esse tema nos próximos domingos, que é o reino de Jesus. Então hoje eu quero falar novamente sobre o reinado de Jesus. E o texto que a gente vai ler é no capítulo 10, Zacarias ele começa então a profetizar esse futuro, né, onde Jesus vai reinar, e nós sabemos que o reinado de Jesus, ele já começou, ele ainda não se cumpriu totalmente, né, o Senhor ainda está no desenvolvimento do seu domínio, e um dia ele vai realmente dominar este mundo, mas antes que isso aconteça, antes desse domínio completo do Senhor, ele já está desenvolvendo, ou ele está aumentando o seu reino e fazendo com que o seu reino se espalhe sobre a terra através da sua igreja. Então, esse reino já existe e a igreja de Cristo já vive o reino de Deus. O mundo ainda aguarda um pouco, não é? Mas a igreja, pregando o evangelho e fazendo a obra do Senhor neste mundo, ela difunde e ela espalha então
o reinado de Cristo, ou para usar aqui uma linguagem bíblica do Novo Testamento, o reino de Deus. O Novo Testamento não gosta muito dessa expressão, o reinado de Cristo, né? Eles preferem a expressão o reino de Deus. A expressão judaica usada por Mateus é o reino dos céus, né? Mateus gostava de usar essa expressão, mas é tudo a mesma coisa, é o reinado de Cristo sobre a terra. Começou com Cristo, ainda muito pequeno, como uma semente, e agora está dominando o mundo, e um dia vai, de fato, dominar toda a terra. Amém? Por isso, não é uma maravilha? Vamos falar então um pouquinho mais sobre esse reinado de Cristo. Zacarias capítulo 10, versículos 3 a 4. Diz assim um texto: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Amém? Esse é o texto que vai nos servir de base para a nossa meditação. Eu queria que antes da gente iniciasse a mensagem, nós orássemos ao Senhor. Ora comigo? Ó Deus, obrigado pelo texto e pedimos que o Senhor fale muito poderosamente aos nossos corações, nos ensinando, ó Deus, o que é e como funciona este reinado do Senhor Jesus, porque nós queremos vivê-lo em nossas vidas. Então ajuda-nos a compreendê-lo e a colocá-lo em prática no nosso viver diário, eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada, irmãos, eu falei para vocês então a respeito desse reino de Cristo, e eu disse para vocês que Cristo ele não se entende bem com o reino do mundo. Cristo e o reino do mundo, eles se estranham, né? Eles são diferentes um do outro, e eles não se combinam muito realmente. Na verdade, não há combinação entre Cristo e o mundo. E por isso existe um atrito entre Cristo e o mundo, e entre o reino de Cristo e o reino do mundo. Eu mostrei para vocês na semana passada que muitas coisas que existem no reino de Cristo e que agradam a Cristo, o Rei, essas coisas não existem no mundo. E muitas coisas que existem no mundo atual não agradam a Cristo, né? Então, há essa falta de sintonia. Para nós que estamos neste mundo, é uma dificuldade, né? Porque estamos com um pé no mundo e um pé no reino de Deus, não é assim? É uma dificuldade que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, mas nós precisamos muito da sabedoria de Deus para continuarmos a viver nesse mundo, já que somos cidadãos de um outro reino, o reino de Deus. Bem, nesse texto que lemos hoje, Zacarias continua falando a respeito dessa falta de sintonia entre o reino do mundo e o reino de Jesus Cristo. E ele aqui faz uma advertência contra os governos deste mundo. Ele diz: contra os pastores se acendeu a minha ira. Os pastores aqui são os governos, os príncipes, né? Os políticos deste mundo. Deus ele tem uma ira contra os políticos do mundo. A gente às vezes pode pensar que Deus não está ligando para a política, que política é uma coisa e religião é outra, né? Num certo sentido talvez até seja mesmo, mas Deus, ele enquanto o Senhor da terra, enquanto o dono da terra e o dono da história, ele tem tudo a ver com política e ele se interessa por política. E Deus ele não perde o controle da história, de modo que ele julga e ele castiga aqueles que ele acha que não estão agindo de acordo com a vontade e o plano soberano dele. Deus tem uma ira contra os governadores, é o que o texto diz. Uma ira contra os pastores, né? Que aqui são colocados, a figura usada para falar desses governadores. Por quê? Porque eles são muito adequados ao mundo como o mundo é, mas não são adequados à vontade, ao propósito de Deus e àquilo que o próprio Deus é. O mundo e os seus governos, o mundo e a sua liderança, o mundo e a sua direção são diferentes daquilo que agrada a Deus e, portanto, aquele que serve a Deus nunca se dá muito bem neste mundo. O cristão verdadeiro, ele não vive, ou pelo menos ele não deveria viver muito confortavelmente neste mundo.
Seria estranho ver um crente, né, uma pessoa que tem Cristo no coração, colocando uma rede neste mundo e colocando os pés para cima, e está muito confortável, ele está bem, está ambientado, né? Ele se dá bem com tudo, bem com todos, ele não tem nenhum problema com este mundo. Isso não é muito do cristão. O cristão e o mundo, eles não se combinam de fato muito bem. Há um certo atrito entre eles, porque o mundo defende valores, o mundo busca conceitos que não são nossos valores e nossos conceitos. Nós temos ideias diferentes e que, portanto, nós não deveríamos ser muitos, né, não estar muito confortáveis neste mundo. Nós somos, para usar um termo que a Bíblia usa, peregrinos neste mundo, né? O que significa isso? Significa que a gente ainda está caminhando nesse mundo como o povo de Israel caminhava pelo deserto. É daí que vem a ideia, portanto, de que quando a gente morre, a gente atravessa o Jordão. Ou quando Jesus voltar, né? Mas quando a gente morre, é mais ou menos essa a ideia, a gente atravessa o Jordão. Atravessar o Jordão, representando, portanto, a morte, significa que nós estamos antes do Jordão. E o que tem antes do Jordão? O deserto. O mundo é o nosso deserto. Embora nós vivamos a salvação de Deus aqui neste mundo, nas nossas vidas, embora nós já tenhamos a vida eterna em nós e já pratiquemos, né, de algumas formas, já mesmo neste mundo, o fato é que nós ainda estamos no deserto. Nós ainda caminhamos nesse deserto que é o mundo, não é o nosso lugar. O nosso lugar é a terra prometida, e a terra prometida vocês já sabem qual é. A terra prometida é a cidade celestial para onde nós vamos, né, depois que atravessarmos o Jordão, a Jerusalém celestial, e lá sim, lá você pode colocar uma rede, se é que você pode, não é? Não sei se eu estou falando agora, né? Eu estou falando meio de alegre aqui, mas figuradamente falando, lá se você quer botar uma rede e botar o pé para cima, lá é o lugar para fazer isso, tá bom? Se o Senhor não te der nenhuma outra atividade que vai ocupar o seu tempo lá, então lá sim, coloque o pé para cima e fique muito à vontade lá. Lá é o seu lugar, é a sua cidade, é lá que você vai ficar a eternidade, e lá é realmente o seu verdadeiro lar. Aqui não é, de fato, então, o nosso lar. E por isso, como cristãos, a nossa caminhada, a nossa trajetória neste mundo sempre há de ser uma trajetória um tanto conflitante, ok? Jesus disse, na oração sacerdotal de João capítulo 17, ele disse as seguintes palavras: Pai, eu não peço, falando a respeito dos discípulos, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E essa expressão, eu não peço que os tires do mundo, ela mostra exatamente que dá até vontade de pedir isso. Ele está falando assim: Senhor, eu tinha até vontade de pedir para o Senhor tirar eles do mundo, mas eu não vou pedir isso não, né? Não creio que seria esse o propósito de Deus, e em sua sabedoria Jesus não fez esse pedido, né? É uma pena que ele não tenha feito esse pedido. Já pensou se ele tivesse feito o pedido, né? Eu peço que o Senhor os tire do mundo. Nós já estaríamos na presença de Deus assim que o aceitamos como Senhor de nossas vidas, não é verdade? Não seria bom? Mas o Senhor Jesus não achava tão bom assim. Ele achava melhor que a gente realmente continuasse nesse mundo. Mas ele disse: eu não peço que os tires do mundo. Querendo dizer exatamente assim: se eu fosse pedir para tirá-los do mundo, seria até muito correto e muito lógico, mas eu não vou pedir isso. Mas vou pedir uma outra coisa, Pai: que o Senhor os livre do mal, né? Já que eu não tenho coragem, ou eu não acho correto pedir isso, embora talvez fosse até natural que eles saíssem do mundo, porque não são do mundo, mas já que eu não vou pedir para tirá-los do mundo, que pelo menos o Senhor os livre do mal. Que oração maravilhosa! E eu e você somos alvo dessa oração, e nós recebemos a bênção dessa oração, e nós vivemos essa oração até mesmo hoje, enquanto estamos caminhando neste mundo. Na epístola, João, que escreveu o capítulo 17 do seu evangelho, iria falar mais tarde na sua primeira epístola: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O conselho de João é de que, já que não somos do mundo, então nós não devemos amar este mundo, ok? Então nós já falamos bastante sobre isso semana passada, sobre essa falta de sintonia, né? Essa falta de arranjo entre nós e o mundo, e eu quero continuar falando sobre esse tema, abordando aqui o reinado do Senhor Jesus. Antes de falar da pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso alvo, o nosso desafio hoje, eu queria falar um pouquinho sobre esse reinado, numa peculiaridade desse texto,
que chama os súditos do reino de Jesus, que somos nós, de ovelhas. Aqui o reinado de Jesus, ou as pessoas sobre quem ele reina, são chamados aqui de ovelhas. É um rebanho de ovelhas. Por que são chamados de ovelhas? Se a gente chamasse qualquer povo ou qualquer nação de ovelhas, isso seria uma coisa bem ruim, você não acha? Se a gente falasse, por exemplo, que os brasileiros, na verdade, são ovelhas. Eu acho que você ia falar que eu estou dizendo uma frase ruim, eu não estou fazendo um elogio aos brasileiros. Eu estaria fazendo aqui, na verdade, seria uma palavra negativa. Eu estaria dizendo que os brasileiros, eles ficam quietos, por exemplo, quando são oprimidos, porque é isso que a ovelha faz. Ela é oprimida e fica quieta. Ela morre quieta, não é? Ela aguenta o que fazem contra ela, ela suporta isso em silêncio e ela não reage. Não é do instinto da ovelha reagir. Então dizer que um cidadão, ou que uma nação, ou que um povo são ovelhas, falar isso na nossa sociedade não é uma boa coisa. Isso seria realmente uma afronta a essa sociedade. Mas o reino de Deus, e vejam, no reino de Deus, o povo de Deus, eles são chamados de ovelhas. No Velho Testamento, às vezes usa essa figura, né? Ela é usada aqui e acolá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento ela foi muito usada. Jesus usou muito essa expressão e explorou muito essa ideia, a ideia de que nós somos ovelhas de um rebanho no qual o Senhor Jesus é o chefe, ou no qual ele é o pastor. Se no mundo isso é uma ofensa, no reino de Deus, ou no reinado de Jesus, isso é um elogio. Ser uma ovelha de Jesus é um grande elogio. Por quê? Porque ser uma ovelha de um homem, realmente, eu acho que é um problema. Eu não gostaria de ser ovelha de homem nenhum. E não me dobraria sobre homem nenhum, para homem nenhum. Mas nós nos dobramos com muita facilidade para o Senhor Jesus. Nós nos ajoelhamos, nós nos rendemos a Ele. Para Ele, sim, vale a pena ser ovelha. Diante dele vale a pena se ajoelhar, diante dele vale a pena se humilhar, vale a pena seguir a vontade dele, o caminho dele. Para ele vale a pena ser ovelha. Para os homens não, mas para Jesus vale a pena, não é? Então glória a Deus que somos ovelhas do rebanho do Senhor Jesus. Por que essa palavra ovelha é usada? O que significa isso, né? Existem vários simbolismos relacionados à ovelha. Eu queria destacar 2 deles aqui rapidamente. O primeiro é o fato de a ovelha ser dócil. Ela é um animal muito dócil. A ovelha não tem um instinto de reagir. Ela é machucada e ela não reage, né? Ela não é um animal violento. Às vezes até os animais tranquilos reagem. Eu tenho lá em casa um cachorrinho muito tranquilo, né? Mas é bom não forçar muito, né? Se ele não gosta de alguma coisa, ele vai reagir, o que é natural, né? Os animais naturalmente reagem quando são feridos. Não é o instinto da ovelha. Assim é aquele que está com Deus. Ele não é um animal de guerra. Ele é um animal de paz. Mas e as nossas guerras? Quem vai lutar as nossas guerras? Jesus vai lutar as nossas guerras. Nós não precisamos lutá-las com nossas próprias forças. Cristo é a nossa força, como vamos ver daqui a pouco, para lutar as lutas que temos que lutar. É Ele que garante a vitória, não somos nós. Nós não temos força de nós mesmos. Nós não temos dentes para morder o diabo. Jesus tem esses dentes. Pode deixar que os dentes dele são poderosos o suficiente para destruir o nosso inimigo. Nós não precisamos de dentes, porque nós já temos a força no Senhor Jesus. A segunda ideia de ser uma ovelha é a ideia da ligação que a ovelha tem com o pastor. A ovelha, ela é um animal que se liga ao pastor, não é? O pastor, ele guia a ovelha com muita facilidade. É do instinto dela seguir o pastor. Eu sei que vaca, não é? Boi, cabrito, esses animais, eles têm mais dificuldade. Eles podem se acostumar a seguir um chamado, uma voz, uma pessoa. A ovelha não. A ovelha, ela realmente se liga ao pastor. Ela realmente fica junto do pastor. Ela tem essa ligação com o pastor, né? Com o ovelheiro, aquele que cuida da ovelha. Ela tem, portanto, essa ligação íntima com ele. E por isso essa palavra também é usada para descrever o povo de Deus, porque ela descreve a nossa ligação com Jesus Cristo. No versículo 8, um pouquinho abaixo do texto que lemos, diz a seguinte expressão: eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Olha a expressão, eu assobiarei
e os ajuntarei, que mostra exatamente a ideia do pastor que assobia, né, ou assovia, para chamar as ovelhas. E quando ele assovia, a ovelha entende que é o pastor que está assoviando, e aí ela vai em direção ao pastor. Não sei se vocês já viram um vídeo na internet, bem legal, né, que mostra uma experiência do pastor, de uma outra pessoa, né, chamando a ovelha, ou assoviando, fazendo alguma coisa assim, e a ovelha não vem. E quando o pastor assovia, elas vêm, né, o pastor da ovelha. Elas reconhecem o timbre do assovio do pastor. Essa é a ideia de que a ovelha de Cristo conhece a voz dele. Jesus disse isso com outras palavras, né, não falando de assovio, mas da sua própria voz, quando disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, nós somos ovelhas porque nós entendemos qual é a voz do pastor. Nós conhecemos a voz do pastor, nós sabemos que é ele que está falando, e não é outra voz. Por exemplo, a voz do diabo. Como é que você sabe que não é o diabo que está te conduzindo a fazer tal coisa? Como é que você sabe que não é o diabo que está te levando nessa direção, e é o próprio Senhor Jesus? A única maneira de saber que não é o diabo, ou que não é o nosso próprio coração, né? Nossas próprias emoções, você vai saber porque você tem Jesus. E não tem uma regra, não tem como explicar isso, né? Tem que viver isso. É um princípio que não há como provar isso de forma estatística ou científica. Você tem que viver essa verdade. Você sabe que é Jesus que está falando, porque sabe, simples assim. Eu sei que é Ele que está falando. Ele coloca no nosso coração a certeza de que é a voz dele. Bem, nós temos algumas dicas, não é, sobre a voz do Senhor. Uma delas é a palavra de Deus, que prova aquilo que ouvimos em nosso próprio coração. O que Deus fala em nosso coração é muito importante, mas mais importante do que o que Ele fala em nosso coração é a sua própria palavra. Então, toda vez que Ele fala uma coisa em nosso coração, nós temos o direito e o dever, inclusive, de buscar a palavra de Deus para ver se aquilo que Ele fala no nosso coração está na palavra de Deus. Eu sei, portanto, que é Deus que está falando e não é outra voz, não é? Vamos dar um exemplo. Imagina que alguém diga uma voz para você, né, que veio do céu, dizendo que você deve separar da sua esposa, por exemplo, e se casar com outra, né? O Senhor me falou claramente, né, eu devo me separar da minha esposa e procurar uma outra pessoa, ou já tem outra engatilhada, inclusive, né? Não tem nada a ver com a paixão incrível que eu estou sentindo por ela, não. É o Senhor mesmo. Eu tenho muita paz nessa decisão, né? No domingo passado nós vimos no estudo, né, que o Fábio deu a respeito desse negócio da paz no coração, né? Eu vou largar minha esposa e vou ficar com outra. Bem, se você ouvir essa voz, pode atirar, né? Não tenha medo, atira, porque ela não vem de Deus, certamente. Por que não vem de Deus? E por que Deus jamais diria uma coisa dessa? Porque Ele nunca disse para fazer uma coisa dessas, né? Não há na Bíblia esse conceito de Deus. Deus nunca mandou uma pessoa largar a sua esposa para ficar com outra. Aliás, Ele disse o contrário: se você tem a sua esposa, fique com essa. Está difícil, né? Está sofrido, eu estou chorando, eu estou emagrecendo, eu vou morrer mais cedo, eu vou morrer de gastrite, de úlcera. Morre de úlcera, não tem problema, morra de úlcera, mas fique com ela. Essa é a vontade de Deus, não que você morra de úlcera, claro, né? Procure a vontade de Deus e Deus vai ter o remédio para o seu casamento, é claro. Mas a ideia aqui do texto é de que Deus nunca vai dizer uma coisa para a gente que Ele não falou na sua palavra. A palavra de Deus, portanto, é o nosso princípio, é a nossa regra. Nós, como batistas, temos uma das 4 regras, né, que são as regras básicas da nossa denominação, e uma delas é de que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática ou de conduta, né? A palavra de Deus. Então, o que quer que Deus fale no seu coração, prove com aquilo que Ele já falou na sua palavra, tá bom? São 2 maneiras, tem mais 2, né? A palavra é a primeira delas, a voz de Deus em nosso coração é a segunda, através da oração. A comunhão com os irmãos e o que os irmãos falam para nós também é palavra de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, de alguma forma, Deus se comunica conosco através da comunhão, né? Dos cultos, das conversas, dos cultos de oração, principalmente, né? Essa comunhão é uma forma de recebermos a vontade de Deus. E, por fim, as próprias circunstâncias. O Senhor vai nos guiando por caminhos onde nós vamos entendendo que essa é a vontade dele. Se essas 4 maneiras, a palavra de Deus, a oração,
a comunhão e as circunstâncias, se elas combinarem e estiverem todas em acordo, você pode pular da prancha de cabeça, que o Senhor está com você, tá bom? Fique firme, creia, porque é a voz de Deus nos guiando para não tropeçarmos neste mundo, que é muito importante, né? Nós realmente estarmos abertos à voz do Senhor. Bem, falando então aqui da ovelha, nós vimos, ela é dócil e ela tem a ligação, ela entende e ela ouve e conhece a voz do seu pastor. Eu queria hoje, na nossa reta final, falar sobre a pessoa do rei, tá certo? Eu quero falar sobre esse reinado de Cristo, e sobre o reinado de Cristo quero falar sobre a pessoa do rei. Quem é o rei? Tá certo? O reinado de Cristo, ele tem a personalidade do rei, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós acabamos de ler nos dá 3 coisas a respeito de Cristo. Ele chama Cristo por 3 características diferentes. São símbolos, né, relacionados a Cristo, que falam sobre características do próprio Senhor Jesus. Eu vou ler de novo aqui o texto. Ele diz assim: de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra. Essas 3 figuras que eu quero destacar com vocês hoje: a pedra angular, a estaca da tenda e o arco de guerra. Vamos começar pela pedra angular. O que significa dizer que Jesus é a pedra angular? A pedra angular era a principal pedra do edifício. Eles não tinham muita ideia de fazer aqueles alicerces profundos, não é? Quem já viu os prédios antigos, né, sabe que o alicerce, ele não era tão, a ideia de cavar alicerce não era muito aplicada naqueles alicerces fundos que nós temos hoje. Os alicerces eram feitos em arco e eles geralmente faziam uma forma de porão. Quem já foi, por exemplo, no Palácio do Ipiranga, antigamente não tinha, mas hoje em dia é aberto o porão para quem quer visitá-lo, e lá estão os alicerces, você vê as pedras que servem de sustentáculo, né, para todo o edifício que vem acima. Então eles não tinham alicerces profundos, eles precisavam de uma pedra principal que ligava todas as paredes, dando então ordem e dando fundamento, no sentido de organizando, né, e unindo em si todas as paredes, e era a pedra angular. Era a pedra que recebia todas as paredes. Todas as paredes eram ligadas nessa pedra, e ela servia então como uma espécie de coluna principal, uma espécie de viga principal do edifício. Jesus é a viga principal do edifício. É Ele que dá sustentação a todo o edifício do seu reino. Quem mantém o reino de Deus em pé é o próprio Senhor Jesus. Ele aqui assume o papel de sustentador do reino de Deus. O que significa isso? Significa, irmãos, que o reino de Deus, ele não está sustentado em mim e nem em você, e nem mesmo em nós todos juntos. A união faz a força? Não no reino de Deus, ou pelo menos não para manter o reino de Deus em pé, porque não são as pessoas que mantêm o reino de Deus em pé. Quem mantém o reino de Deus em pé é o próprio Senhor Jesus. Portanto, nós não precisamos assumir a responsabilidade pela continuidade do reino de Deus. A responsabilidade não é minha, não é eu que garanto, né? A nossa igreja, por exemplo, está de pé até hoje, já faz 50 anos que estamos de pé. Quem é o responsável por isso? Só fôssemos, vamos dar um prêmio, né? Ou vamos lembrar daquele que foi o grande responsável pela igreja estar em pé durante 50 anos. Nós não temos, nenhuma pessoa é responsável. Jesus é o responsável. Ninguém em si mesmo é o responsável por isso. Não houve nenhum personagem da história da nossa igreja que pudéssemos falar: a nossa igreja só está em pé por causa dessa pessoa. Não. Cada uma foi usada por Deus no seu lugar, do seu jeito, para fazer a vontade de Deus naquele tempo, naquela hora. E foi maravilhoso naquele momento, sim. Cada um deu a sua contribuição e foi responsável por aquela participação que Deus deu a cada um, de modo que ninguém assume totalmente a responsabilidade pelo reino de Deus. É por isso que quando o Espírito Santo dá dons, ele dá um dom para cada um, né? Ainda que alguns possam até receber vários dons, mas ninguém sozinho tem todos os dons. Por quê? Para que um precise do outro, mas também para que ninguém sozinho seja responsável pelo todo. O responsável pelo todo é o Senhor Jesus. É a Ele que devemos o fato de que o reino de Deus não cai, de que a igreja de Cristo não cai.
A responsabilidade da sobrevivência da igreja é dele. Então qual é o nosso papel? O nosso papel é permanecer nele. Eu não preciso tentar manter o reino dele em pé. Eu só permaneço nele, simplesmente. Aliás, eu não preciso tentar manter o reino de Deus em pé, nem na minha própria vida. Eu só permaneço nele, só isso. Estar nele, ficar em Cristo. Tem gente que acha que agora a minha vida cristã vai, né? Vai por quê? Porque agora eu vou entregar folheto, eu vou pregar, eu vou participar não sei do quê. Meu irmão, a única coisa que Deus quer de nós é que nós permaneçamos em Cristo. Se Cristo quiser que você faça alguma coisa, Ele vai dizer para você, certamente Ele vai ter algo para você, né? Mas Ele vai te dizer o que é. O teu papel é permanecer nele. Eu já falei para vocês do curso de discipulado que nós estamos preparando, né? Nossas apostilas estão prontas, né? Vamos marcar talvez agora para o próximo domingo. O próximo domingo é hoje, na verdade, né? Aliás, eu estou falando aqui, provavelmente já aconteceu essa reunião, né? Mas como eu estou aqui no meio da semana, não posso garantir nada, né? Mas estamos preparando aqui um discipulado muito legal, né? E a primeira disciplina, são 6 ao todo. A primeira disciplina, vocês sabem, disciplinas da oração, da leitura da palavra, o testemunho ao mundo, né? A obra missionária, aquelas coisas que todo mundo já conhece. Mas a primeira, é interessante, é permanecer em Cristo. E essa disciplina não é uma disciplina de você ler a Bíblia, não, é a disciplina de você ter um horário. Primeiro, tenha um horário e fixe neste horário, disciplina. Tem gente que não precisa, talvez você, mas para mim, qualquer hora, eu nunca vou falhar um dia, se você é assim, amém. Mas 99% das pessoas, e eu também, né, preciso de disciplina. Eu preciso estar na presença de Deus naquele horário, naquela hora, todo dia sem falhar um dia, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor. Disciplina. A primeira disciplina da nossa comunhão com Deus é a própria disciplina. Olha que bênção, né? Se você vencer na disciplina, aí você pode partir para o segundo degrau. Outras vitórias virão. Mas você tem que vencer na disciplina. Tem gente que não vence nem na disciplina. Ele marca, todo dia, 6 horas da manhã, eu vou ler a palavra, não é assim? Mas ele não segura, há uma semana, né? O primeiro mês até vai. Mas aí vai relaxando e vai caindo. E essa disciplina acaba sendo deixada de lado. Não é assim que acontece? Irmãos, disciplina. A primeira disciplina para quem quer buscar o Senhor é a própria disciplina. Então, permanecer em Cristo. É isso que devemos fazer, estar nele, permanecer nele, ficar com ele, permanecer em Cristo. Esse é o nosso papel. Por quê? Porque se eu permanecer em Cristo, Ele garante o resto. Ele é que é a pedra angular, não sou eu. E não é nem os meus hábitos cristãos, é Cristo a pedra angular. Então eu permaneço nele, porque ele não cai, e daí eu também não vou cair, né? Porque eu estou nele. Tá certo? Ele é a pedra angular. A segunda figura é a estaca da tenda. O que é a estaca da tenda? Quando o soldado, não sei se você já acampou, eu já acampei, né? Já fiz acampamento. Hoje em dia o acampamento tem a barraca, ela tem o piso, né? O piso já é também uma barraca. O tecido da barraca faz o piso. Naquele tempo não tinha essa ideia, né? De fazer o tecido da barraca ser o piso. Pode ver que quando você vê um filme, a barraca do rei ela é cheia de tapetes, não é? Porque a barraca ela era só a cobertura. E aí, como a barraca era só a cobertura, então as coisas que eram usadas na barraca, coisas que não podiam sujar. Por exemplo, panela. Onde é que eu vou colocar a panela? No chão? Onde é que eu vou colocar a minha arma? No chão? Né? Coisas que não podem sujar, coisas que têm que ficar limpas. Tá certo? A roupa que eu estou vestindo, por exemplo, né? Onde eu colocava essas coisas? Então eles colocavam uma estaca no meio da tenda e eles penduravam as coisas na estaca. A estaca era o lugar onde se pendurava os apetrechos da pessoa que usava a barraca. É daí que vem a ideia da estaca da tenda. Os utensílios do soldado eram pendurados na estaca. Qual é a ideia de pendurar, né, as coisas na estaca? O que isso tem a ver com Cristo? A ideia, irmãos, é que quem está em Cristo recebe a vida, ou recebe as coisas da vida, para que sejam depositadas nele, para que sejam literalmente penduradas nele.
Nós penduramos, literalmente, a nossa vida em Cristo. Nossos problemas, nossas dificuldades podem ser penduradas em Cristo, né? Em vez de você colocar dificuldade ou encontrar solução no mundo, não. Você pendura o problema em Cristo e Ele vai resolver o seu problema, a sua dificuldade, a sua luta, o seu desafio. A estaca, a gente poderia dizer, ela é o armário. Né? Como na tenda não dá para ter armário, porque quem tem tenda, quem mora na tenda, é porque está viajando, está caminhando. Viajando você não vai ter armário, né? Quem viaja não pode ter armário. Então a estaca é o armário, ela serve de armário. Para quê? Para que você não precise colocar as coisas no chão, para não colocar as coisas na terra. O que isso significa? Irmãos, o mundo não é o lugar adequado para colocarmos as nossas vidas. Não é lá que você tem que colocar a tua vida. Não é no mundo que você tem que colocar os seus sonhos. Tem muita gente colocando sonho no mundo e sonhando com as coisas que ainda vai ter, né? Deposita seus sonhos na sua profissão, nos seus estudos, no dinheiro que ele vai ganhar. Não é verdade? Coloca seus sonhos no mundo e olha, você não tem nenhuma garantia se você confia que o mundo vai realizar os seus sonhos. Muita gente coloca as suas esperanças neste mundo. O mundo não pode dar nenhuma garantia de que ele vai realizar as nossas esperanças. Vejam, o Brasil estava indo bem, não é? Eu não sei se estava indo bem, mas enfim, estávamos caminhando. E de repente, olha aí, né? Nós estamos agora numa situação difícil, numa época de pandemia, uma época onde as pessoas não podem trabalhar. A economia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está passando por um momento muito difícil. Quem é que pode garantir que isso não vai acontecer muitas vezes ainda? Isso vem provar que os governos humanos, de que as pessoas elas não podem prever o que vai acontecer. E por isso elas não têm condição de satisfazer as nossas esperanças. Sabe o que você faz com o teu sonho? Sabe o que você faz com a tua esperança? Pendura ela na estaca da tenda, que é o Senhor Jesus. Coloca a tua esperança no Senhor Jesus. Confia nele, é dele que vai se cumprir o plano de Deus na sua vida, né? Você quer ser bênção? Confia no Senhor e busque o Senhor. A tua esperança é o Senhor Jesus Cristo. Se você confiar no Senhor Jesus, você vai ver a tua esperança se cumprir, mas você tem que depositar nele, ou melhor ainda, pendurar nele, porque ele é a estaca da tenda. Não coloque tua esperança em qualquer lugar. Eu vejo muita gente colocando esperança em outras coisas, num casamento, né? Agora eu casei com tal pessoa, agora eu vou ser feliz. Não é verdade? Irmãos, nada neste mundo pode nos fazer felizes. Nada, absolutamente nada. A nossa felicidade, ela depende de pendurarmos, né? A nossa esperança, nossos sonhos e nossas próprias vidas na estaca da tenda, que é o nosso Senhor Jesus. A palavra diz, aquele que nele crê, e aliás, né, essa é uma expressão usada no Antigo Testamento e que é repetida no Novo, aquele que nele crê não será confundido. Não é bênção isso? Aquele que nele crê não será confundido. Se você realmente pendura suas esperanças e deixa a sua alegria nas mãos de Jesus, você não será confundido, ou seja, você não vai ficar frustrado. Você vai ver realmente a tua esperança e a tua alegria se cumprir nesse mundo na presença de Deus. Confie nele. E a última figura que eu quero destacar é o arco de guerra. Cristo é o arco de guerra. Por que o arco de guerra? Cristo é o poder com o qual nós vencemos o nosso inimigo, ou com o qual nós lutamos contra os inimigos de Deus. Você sabia que Deus tem inimigos? Hoje não está muito claro quem são esses inimigos. Quem são eles? Nós não sabemos ainda, né? Temos uma ideia, a palavra nos aponta alguns, mas o inimigo ainda está muito camuflado. Ele é como uma serpente, né? Que vem devagar e aos poucos, e muitas vezes são enredados pelo inimigo. Só vão perceber quando já estão totalmente presos na armadilha do inimigo. Por enquanto, mas os inimigos eles ainda vão se revelar. Eu falo para vocês, sempre falei para vocês, que Zacarias tem uma veia apocalíptica muito forte. Nós vamos, nos próximos dias, iniciar uma série de estudos, né? Já comecei a prepará-los a respeito do Apocalipse de Zacarias. Eu fiquei animado e vou pegar logo o Apocalipse inteiro, tá certo? Partindo do Apocalipse de Zacarias, que é muito bonito e muito forte. Vamos falar logo sobre a volta do Senhor Jesus e sobre o que podemos esperar um pouquinho antes dele voltar, tá certo? Porque depois que ele voltar,
aí não tem mais jeito, né? Não precisa esperar mais nada. Quem subiu, subiu, e quem não subiu está perdido, né? Então é melhor saber o que vai acontecer antes, tá certo? O que vai acontecer depois, se for milênio, se não tem milênio, isso não é importante, né? Zacarias tem essa veia apocalíptica, tá certo? E eu comecei a estudar essa veia apocalíptica e eu vi lá, e eu entendi por que Zacarias fala sobre esse apocalipse. É porque no apocalipse o inimigo de Deus se manifesta, ele se revela. E a Bíblia concorda, o Novo Testamento concorda com isso. João fala, por exemplo, que o anticristo, e o anticristo também aparece em Zacarias, mas em Apocalipse, o anticristo ele coloca uma marca na mão e na testa das pessoas, de modo que as pessoas não podem nem comprar e nem vender se não tiver a marca do diabo na mão. O que significa não poder comprar e vender? Significa que você não pode ter nenhum relacionamento com o mundo, nem um relacionamento simples como comprar uma coisa, comprar um pão, por exemplo. Hoje você compra pão, leite, né? Você compra um carro muito tranquilamente, não é verdade? Porque eu entendo que eu não estou fazendo isso com o meu inimigo. Mas vai chegar um dia, irmão, que o inimigo vai se manifestar de uma forma tão patente, que você não pode nem comprar sem que isso seja um pacto com o próprio diabo. Nem comprar um pão, por exemplo. E é por isso que os crentes não vão comprar. E por não comprar, eles vão ter muita dificuldade de viver numa época como essa, não é verdade? O fato aqui é que os inimigos do reino de Deus, que já estão presentes, né, na história, que já incomodam o povo de Deus, que já perturbam a igreja de Deus, que já derrubam muito da obra de Deus nesse mundo, eles vão ficando cada vez piores, e um dia eles vão cair com força total. A palavra de Deus coloca isso como uma figura, né, de que como Satanás estivesse solto pelo mundo e liberado para fazer o que ele quiser, e olha que ele vai fazer mesmo. E o papel dele principal, já que ele sabe que o tempo dele é muito curto e ele sabe que está derrotado, o papel dele é levar o máximo de pessoas que ele puder junto com ele para o inferno. É só isso que ele pretende, porque ele sabe que ele mesmo, em si mesmo, ele já está derrotado. Então a igreja precisa abrir o olho para os seus inimigos. Escrevendo na sua epístola, João disse, né? Irmãos, esta já é a última hora. E como vocês ouviram que vem o anticristo, já agora muitos se têm feito anticristos. Nós podemos dizer como João disse, como nós já ouvimos que vem o anticristo, já agora, no nosso tempo, muitos se têm feito anticristos. Quem são esses anticristos? Você os conhece? A igreja tem inimigos, Deus tem inimigos neste mundo. Como é que você pode vencê-los? Como? Você pode vencê-los com o arco de guerra. Sabe quem é o arco de guerra? O Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado por Zacarias de o arco de guerra. Por que ele é o arco de guerra? Porque ele luta a nossa guerra. Jesus, ele é a arma que nós usamos para vencer todos os laços que Satanás tem colocado contra nós. Você vai vencer todos os inimigos de sua vida, os inimigos das suas esperanças, os inimigos da sua alegria, os inimigos da sua igreja, os inimigos da sua família. Você pode vencê-los todos, sabe como? Estando com Cristo. Sabe qual é o seu papel? Nós voltamos aqui ao que dissemos, né, no início do nosso estudo. Você precisa permanecer em Cristo, permaneça nele. E como é que você permanece em Cristo? Na leitura da palavra e na oração. Este é o seu papel. Fique ligado no Senhor Jesus. Mas não é só ler a Bíblia e orar, não. É você pegar a Bíblia, colocar no teu coração e passar o dia meditando nela. Vivê-la naquele dia. Viver a palavra do Senhor naquele dia. Vivê-la na prática. É assim que nós permanecemos em Cristo. Se você permanecer em Cristo, que é o Rei do reino de Cristo, você vai realmente estar vivendo o reinado de Cristo em sua vida. Você vai viver o reino de Cristo. Veja, você não precisa sair por aí fazendo coisa nenhuma. Aliás, se você tiver que sair por aí fazendo qualquer coisa, o Senhor vai dizer o que você tem que fazer. Não, o que você tem que fazer é simplesmente permanecer nele. E pode deixar que ele vai fazer o resto. Ele vai dizer qual é o seu papel, qual é a sua atividade, qual é a sua função, qual é o seu ministério neste mundo. Isso é ele que vai dizer. Da sua parte, da sua escolha, é só permanecer nele, permaneça nele, busque ao Senhor, faça da leitura da palavra, da oração e da comunhão com Jesus o alvo da sua vida. Sabe por que você tem que fazer isso?
porque no mundo você não vai encontrar verdadeira alegria. No mundo você não vai encontrar verdadeira paz. Você não vai encontrar a solução, ou você não vai encontrar realização para a sua esperança. Você no mundo só vai encontrar inimigos e inimizade com Deus. Então não espere muito desse mundo, mas espere muito do Senhor Jesus. Ele vai te abençoar e Ele vai dar a você tudo o que você sonha na presença do Senhor, não do mundo, mas de Deus para você. E Deus tem o melhor para você e para a sua família. Amém? Ore comigo. Senhor, eu quero clamar ao Senhor que nós possamos entender essa palavra e vivê-la em nossas vidas. O Senhor está nos convocando para permanecer em Cristo. Eu não quero sair por aí lutando contra o diabo. Ai de mim, Senhor, quem sou eu? Como posso querer fazer frente ao diabo? Eu não tenho força e poder em mim mesmo para isso. Ao invés de sair por aí tentando fazer qualquer coisa, desenvolver qualquer trabalho, lutar contra qualquer inimigo, Senhor, eu quero é correr para a Tua palavra. Quero correr para os Teus braços, quero viver a Tua companhia, o Teu amor, a comunhão contigo, Senhor. Quero ser Teu amigo, Senhor Jesus. Olha para os meus irmãos, cada um deles deseja o mesmo, ó Pai. Queremos ser Teus amigos, conhecê-lo intimamente, saber que é o Senhor que está falando conosco, ouvir a Tua voz, ó Deus, e entender claramente que é a Tua voz. E assim, ó Pai, seguir de forma segura neste mundo, sem que os nossos pés tropecem, ó Deus, eu clamo a Ti, abençoa-nos nesse sentido, que o Senhor nos dê, ó Pai, a Tua graça, a graça de estar conosco, de vir ao nosso encontro, e satisfazer assim os anseios do nosso coração. Queremos viver o reino de Deus, e o reino de Deus, ó Pai, ele é comunhão com Jesus, e comunhão com Jesus é oração e leitura da palavra diariamente. Esse é o desafio que temos, e o desafio que precisamos atender hoje, diante do Senhor Jesus, e pedimos ao Senhor que nos ajude a cumprir e viver esse desafio. Eu peço assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus o abençoe, que você realmente viva o desafio do reino de Deus. O reino de Deus não é lá fora, não é sair por aí correndo, não. O reino de Deus é buscar Jesus. Jesus é o reino de Deus. Ande com Ele, viva com Ele, leia a palavra dEle, tenha comunhão com Ele, seja amigo dEle, goste dEle, chore e ria com Ele, ande com o Senhor Jesus, e aí você estará vivendo. Ele vai te indicar o que você deve fazer para você viver verdadeiramente o reino de Deus em sua vida. Amém? Que você possa fazer isso nessa semana já, para a glória do Senhor. Fica com Deus e Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa.
Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Essa é a nossa oração, a oração que fazemos ao nosso Pai. Que Ele sare a nossa nação, que Ele sare o nosso país com a bênção e a graça dEle. Que você se sinta alcançado e abençoado, querida. Tenha uma boa semana com Jesus.